Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, neste dia 25 de julho, um dia que a Igreja celebra com muita alegria a festa de São Tiago Maior. São Tiago, um dos 12 apóstolos de Jesus, ele que era ali irmão de João, de São João, o São João Evangelista, e estava ali naquele seleto grupo dos 12, também num grupo menor ainda, mais seleto ainda, em que muitas vezes Jesus chamava Pedro, Tiago e João para ter ali, para presenciar, para testemunhar algumas das atitudes de Jesus, alguns ensinamentos. Então, esse grande santo da igreja, eu até trouxe aqui a imagem de São Tiago aqui, ó, para a gente ter aqui pertinho de nós, no nosso Palavra Encarnada hoje, e que esse grande santo da igreja, ele nos ajude a meditar e a refletir sobre o Evangelho de hoje. Se você quer saber mais ainda sobre a vida desse grande apóstolo, a gente pode assistir o Inspira Santo. Logo em seguida desse vídeo, você pode também ver aí o Inspira Santo, mas hoje nós vamos focar aqui no Palavra Encarnada, no Evangelho do dia, como de costume. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e as grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, nesse dia de festa da igreja de São Tiago, a gente ouviu aqui a leitura do texto bíblico em que a mãe de Tiago vai falar com Jesus. Eu imagino a cena, ela chegando com os 2 ali, apresentando para Jesus e querendo pedir algo que é muito próprio das mães. As mães muitas vezes têm esse costume de pedir para que uma outra pessoa tenha um olhar especial para com o filho dela. Às vezes a mãe vai deixar, sei lá, uma criança ali num parquinho, num local lá de brincadeiras, e aí ela chega para a atendente e fala: "Olha, mas dá uma olhada especial nele, né? Tem um olhar especial porque ele é muito danado, ou então porque ele é muito tímido." E normalmente isso é próprio da mãe. A mãe quer o melhor para o seu filho, quer que o seu filho ali tenha uma certa atenção. Então essa mãe, talvez com a melhor das intenções, chegou para pedir algo da glória eterna, que os seus 2 filhos, Tiago e João, eles estivessem do lado de Jesus quando ele vier na sua glória. E aí, Jesus ele aproveita dessa situação para falar algo, para aprofundar algumas questões com os 2 discípulos e também com os demais, certo? Então ele começa ali falando do cálice. Será que vocês conseguirão beber o cálice que eu vou beber?
Jesus aqui, nessa passagem, já está no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus vai até o 28. Então a gente já está aqui na parte final do Evangelho, né? Chegando no último texto. Então eu tenho aqui sim um momento em que Jesus ele já está afunilando ali a sua pregação, os seus milagres, a sua vida pública. E ele falava inclusive do sofrimento. Ele falava de tudo que ele ia viver, sofrer, e que os apóstolos também iam viver isso. E aí Jesus questiona: vocês conseguirão beber o cálice que eu vou beber? E os irmãos respondem: sim, nós queremos, nós vamos conseguir. E Jesus afirma: é verdade, no tempo certo vocês irão também beber desse cálice. E lá nos Atos dos Apóstolos, né, no 5º livro ali do Novo Testamento, o único apóstolo que narra-se a maneira como ele morreu e a época que ele morreu foi justamente Tiago. São Tiago Maior, que nós celebramos hoje, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, fala que ele foi decapitado, né? Ele foi morto. Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos ali a morrer, né? A ser executado, a ser martirizado. Então Tiago ele vai beber realmente esse cálice que Jesus estava falando, ele vai sofrer, ele vai ali viver até as últimas consequências o apostolado, a missão que ele trazia, certo? Então, São Tiago ele tem isso a nos ensinar. Quando Jesus questiona, ele fala que sim e ele vai até o fim. Talvez, né, em alguns momentos, a gente também não consiga corresponder totalmente àquilo que Jesus nos pede. Mas se nós perseverarmos, se nós continuarmos, nós poderemos chegar a beber esse cálice que Jesus ele está querendo. Então você, meus irmãos, que estão aí nas nossas casas de acolhimento, talvez hoje você esteja num dia meio difícil, ou essa semana foi uma semana meio ruim, você está achando que não vai conseguir, está achando que vai desistir, mas olha aí, né, o Evangelho de hoje fala que no momento certo, no futuro, São Tiago ia conseguir, ia ser fiel àquele chamado. Então, às vezes, a gente está no processo. São Tiago nos ensina muito sobre o caminho de Santiago de Compostela, né? Então, é um caminho essa nossa caminhada, não por acaso se chama caminhada. Então, talvez você não esteja pronto ainda, talvez eu também não. A gente, às vezes, olha para as nossas misérias, olha para a miséria dos irmãos e a gente acha que não vai conseguir dar conta, a gente acha que não vai conseguir chegar até o fim, mas Jesus, ele pede a nossa perseverança, ele pede que a gente continue caminhando. Você que está nos nossos grupos de acolhida, nos nossos grupos vocacionais, você que é consagrado da comunidade, você que escuta o Palavra Encarnada aqui sempre, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, persevere. É isso que Deus nos pede. E no finalzinho da passagem, como eu falava, Jesus ele vai aproveitar isso, esse pedido da mãe. Os outros ficaram ali meio com ciúme do pedido da mãe de Tiago e de João. E Jesus vai aproveitar aquilo para falar da humildade. Vai aproveitar aquilo para falar do serviço. Olha, se vocês estão querendo ser grandes, lembre-se de servir. Lembre-se que aquele que quiser grande, que seja o primeiro a servir. Porque eu que sou filho do homem, que sou filho de Deus, eu vim ao mundo para servir e para dar minha vida, para gastar a minha vida, consumir a minha vida. E vocês também são chamados a fazer isso. Um pouquinho mais na frente, lá na última ceia, Jesus ia pegar e lavar os pés dos apóstolos. Uma postura de serviço. Então Jesus ele estava ensinando aqueles apóstolos ali, mais uma vez, sobre o serviço. Então, que isso também seja um ensinamento para nós. Não querermos os melhores lugares, não querermos aparecer, pelo contrário, nós queremos e devemos servir, ajudar o outro, dar a vida ali pelo outro, como aquela imagem da vela que vai se consumindo e vai iluminando. O grande segredo da vela está no pavio, o pavio que está escondido, que está lá dentro da vela, que ninguém vê aquele pavio, mas ele que faz aquela vela
viver com profundidade a sua missão, que é iluminar, que é esquentar os corações. Então, que nesse dia de hoje, a gente leve tudo isso para a nossa oração. Peça a intercessão desse grande santo, de São Tiago Maior, e que a Virgem Maria, a Nossa Senhora do Pilar, que era uma devoção aí muito forte aí com relação a São Tiago, que Nossa Senhora nos ajude a vivenciar tudo isso da melhor forma possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.